Presentes hoje. Tá bom? Então, iniciamos aqui a gravação. Boa noite a todas, a todos, novamente, sejam bem-vindas. A ideia hoje, a gente dar continuidade, né, na sequência de estudos, terminamos nos últimos encontros ali o ciclo das meditações com os elementos, né? Que a gente estava refletindo lá sobre os elementos, os elementais. Então a gente concluiu ali aquele ciclo, e antes da gente entrar no nosso próximo ciclo de estudos, essa de hoje eu queria trazer para a nossa reflexão, né? Para a gente conversar um pouquinho, para a gente refletir um pouquinho antes de darmos o próximo passo, abrir aí a próxima cartilha. O tema de hoje seria quem sou eu nesse tempo em que a gente vive? Para a gente refletir, olhar um pouquinho para nós. Até para, antes de dar... a vida é assim, né? Antes da gente dar um próximo passo, subir um próximo degrau, é sempre importante a gente dar aquela parada e fazer aquela autoavaliação, aquela autorreflexão. Como tem sido minha caminhada até aqui? Como vai ser daqui para frente, aonde eu quero chegar, porque assim, a gente precisa de estabelecer metas na vida, mas a gente não pode ficar vidrados ou ficarmos inflexíveis naquelas metas, porque hoje eu estabeleço ali uma perspectiva para a minha vida, para a minha formação, para a minha realidade, para a minha construção de quem eu sou. Só que quando eu estou aqui, estabeleço uma meta aqui, eu vou fazer essa trajetória neste caminho. Durante essa trajetória, eu vou tendo novas aquisições de vivências, de experiências, de conhecimentos, de perspectiva de vida, e, naturalmente, eu começo a ver a vida de outra forma, de outra maneira. Quando eu começo a ver a vida de outra maneira, pode ser que aquela meta que eu estabeleci para eu chegar aqui, ela já não faça mais sentido. Ou eu vou colocar uma um pouco mais distante, ou eu vou colocar uma um pouco diferente dessa que está estabelecida, ou eu vou mudar completamente. Por quê? Porque quem eu era ontem não é quem eu sou hoje. Então, naturalmente, a minha forma de ver a vida, de me relacionar com a vida, também não vai ser a mesma. E assim a gente vai crescendo, vai mudando. Ah, mas então não tem estabilidade. Não, eu tenho. Eu posso ter estabilidade tendo uma mudança de forma da forma como eu vejo a vida. E isso é natural. Para a gente, em cima desse processo de reflexão que eu queria trazer para a gente, antes de darmos aí a continuidade, aí abrirmos o nosso próximo ciclo de estudos, eu queria trazer essa reflexão para nós de quem eu estou sendo hoje nesse tempo, no propósito, porque todo mundo que está aqui nesse grupo, né, lá atrás, desde o primeiro curso, que a gente começou alguns anos atrás, né, desde aquele primeiro curso que a gente está caminhando junto, o propósito de todo mundo aqui sempre ficou bem claro de ser na linha de como eu posso ser melhor e como eu posso ajudar o outro a ser melhor. O que eu estou fazendo é para ajudar o outro. Então, eu queria abrir aqui com um poema, que é bem interessante, que a gente tem lá na abertura do Kybalion, né? Que é o poema lá do Edward Carpenter. Ele diz assim: não deixeis que se apague a chama mantida de séculos em séculos nessa escura caverna, nesse templo sagrado, sustentado por puros mestres do amor. Não deixeis apagar essa divina chama. O que seria essa divina chama? Como que a gente pode manter essa chama acesa dentro de nós e dentro dessa escura caverna, dentro dessa realidade que a gente vai descobrindo, que a gente vai acendendo, vai apagando na nossa jornada? Como que nós estamos acendendo essa chama nos corações daqueles com quem a gente se relaciona? Como que a gente está mantendo essa chama acesa
para aqueles que chegam atravessando essa caverna escura, mas que vai de encontro com essa chama mantida por esses mestres de amor. Qual o meu papel nessa vida? Como que eu tenho me relacionado com as pessoas? Como que a gente tem colocado em prática esses aprendizados, essas experiências, essas mudanças que a gente tem trazido aí no decorrer da vida, no decorrer desses últimos anos, pelo menos, né, que a gente tem trabalhado? Como que eu tenho interagido aí de forma prática com o que a gente está aprendendo? Por quê? Porque não adianta nada nós adquirirmos conhecimentos, a gente adquirir novas versões de nós mesmos para a gente guardar numa caixinha, ou para a gente ficar dentro de uma bolha, vivendo, desfrutando, apreciando e simplesmente olhando a vida passar e me sentindo superior e distante dos outros. Qual impacto eu tenho causado na vida dos outros? E esse impacto tem sido adequado, porque quando a gente vê lá no Pórtico de Delfos, né, que ele conhece-te a ti mesmo, para a gente passar por ali, a gente vê que qual passo eu tenho dado, o quanto disso eu tenho adquirido ou absorvido na minha vida, principalmente desse conhece-te a ti mesmo, que é aquele conhece-te a ti mesmo, domina a ti mesmo, transforma a ti mesmo. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu passo a ter um domínio sobre mim, um controle sobre mim. Boa noite, Márcia, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu passo a ter um controle sobre mim, porque enquanto eu não me conheço, eu não me controlo, eu não sou senhor dos meus atos, eu apenas sou um passageiro. E aí, se eu estou dentro de uma jornada aonde eu não escolhi, geralmente eu vou estar sentado no banco do passageiro, porque todos nós estamos em uma jornada, estamos em movimento. Seja um movimento mais acelerado, um movimento mais devagar, um movimento mais consciente, um movimento menos consciente, nós nunca ficamos parados onde nós estamos. Só que quando a gente não escolhe sentar ali no lugar do condutor, a gente senta no lugar do passageiro e vai seguindo a vida, vai indo. Às vezes, daquilo que nós mais buscamos, que nós mais queremos chegar, que é a nossa meta, o nosso objetivo, sentado no banco do passageiro, deixando a vida levar, sem participar, sem atuar de forma consciente nisso, a trajetória que a minha vida pode estar tomando pode estar sendo um distanciamento cada vez mais acelerado daquilo que eu queria, daquilo que eu buscava, daquilo que eu acreditava, ou daquilo que vai realmente me fazer mudar. Então, eu posso estar me distanciando com as escolhas que eu faço no dia a dia. Então, a partir do momento que eu conheço a mim mesmo, eu domino essa minha trajetória. Vou seguir numa direção adequada? Posso não seguir, eu posso conhecer a mim mesmo e escolher ir para uma roubada. Tudo bem, é escolha. Só que quando eu domino a mim mesmo e escolho o caminho que eu quero fazer de jornada da minha vida, eu posso mudar de ideia. E aí eu transformo a mim mesmo. Ou seja, conhecendo a mim, eu posso dominar quem eu sou e aí eu posso transformar quem eu sou, transformar essa jornada. E com isso eu passo a ter uma relação diferente comigo, com a vida, com aqueles que estão ao meu redor, com aqueles que estão confiados a mim para que eu possa auxiliá-los. Só que quando eu me proponho a ser um trabalhador do amor, da luz, um trabalhador que vai ajudar aos outros, para que essas pessoas sejam confiadas a mim, eu tenho que, pelo menos, saber quem eu sou. Eu tenho que, pelo menos, tomar decisões conscientes da minha jornada, da minha caminhada. E isso é fundamental para que eu possa fazer um uso adequado dessa oportunidade que é dada. Até porque, aquele negócio, né? Se nós estamos aqui, geralmente é porque nós não somos santos. Então, a gente está aqui em uma compensação kármica
para a gente poder equilibrar a balança. E essa compensação precisa ser feita com consciência. Eu preciso de fazer sabendo o que eu estou fazendo, sabendo por que eu estou fazendo isso ou aquilo. Porque senão eu passo a vida seguindo aí numa jornada deslumbrada, como tanta gente acaba seguindo, né? A Helena Galvão que traz, né? Eu acho super legal aquela frase que ela traz que diz que a quem passe por uma floresta e a única coisa que consegue enxergar é lenha para fogueira. Porque a gente pode passar nos relacionando com o mundo, mas vendo tudo à mercê da nossa ganância, à mercê da nossa necessidade, dos nossos desejos, à mercê daquilo que eu busco para a minha satisfação própria. E aí eu não consigo interagir adequadamente com o mundo, eu não consigo ver a beleza que o mundo traz, que o mundo tem. E aí, será que eu não estou sendo essa pessoa que olha para uma floresta e a única coisa que consegue enxergar naquela imensidão de um universo próprio não seja a lenha para minha fogueira? Vou tocar fogo em tudo isso aqui e fazer um shopping. O que eu estou vendo? Aqui que eu estou me conectando na minha vida. Por quê? Se a gente olha para uma floresta, a gente pode ver uma floresta como uma fonte de lenha, uma floresta com um monte de mato, um emaranhado ali de mato, de natureza, disso, daquilo outro, lama, construir minha casa aqui do lado dessa monte de vegetação, bate um vento, passo 2, 3 dias varrendo folha, que droga, eu posso estar lamentando, maldizendo essas folhas, ou eu posso estar vendo a queda dessas folhas e com essa queda das folhas ver a relação com o próprio mundo através dessas folhas que vão se renovando, que eu posso pegar um punhado delas, milhares e milhares delas, comparar uma a uma e perceber que uma folha nunca vai ter ali aqueles veios igual a outra. E com isso, numa simples folha caída no chão, eu posso ver o fundamento de todo um conhecimento, de todo um universo vasto de conhecimento, de realidades de mundo. Eu posso olhar para uma floresta e ver o universo todo ali. Eu posso olhar para uma árvore e ver só o tronco da árvore ou, de repente, todo o ecossistema que existe nessa árvore, que ele interage entre as bactérias, entre os insetos, entre as folhas, entre a troca de oxigênio com gás carbônico. Eu posso ver um universo inteiro manifestado em uma única árvore. Como que eu estou vendo a vida? Eu estou conseguindo ter esse olhar ou eu só estou conseguindo ter o olhar de ver ali a lenha para a minha fogueira diante das situações que eu me deparo no dia a dia? Como que eu estou me relacionando com essas situações que a vida coloca para mim? Eu estou aproveitando elas ou eu estou simplesmente levando a vida, deixando a vida me levar, reclamando de tudo que aparece, de tudo que vem, de tudo que eu estou presenciando, sem estar presente ou sem ter um impacto nessa realidade, nessa vida. Porque eu posso ver a vida como um caos. Se a gente olhar, a grosso modo, se a gente olhar na realidade micro ou na realidade macro, eu consigo observar, por exemplo, toda a relação humana instaurada em um caos. Vocês acham que isso é possível? Se a gente olhar para a nossa relação micro, nossa relação ali familiar, profissional, nossa relação social com as pessoas com as quais eu me comunico. Eu consigo identificar caos nisso? Quem consegue identificar? Levanta a mãozinha aí, clica aí na mãozinha levantada. Quem consegue identificar um caos instaurado na relação do dia a dia? Ninguém, olha, que organização, não é tanto. E se eu olhar, por exemplo,
para a minha realidade macro? Ah lá, o caos está instaurado aí. Todas as mãozinhas levantadas. O caos foi instaurado aí na nossa relação. E se eu olhar para a minha relação macro, olhar aí as relações entre as nações, olhar aí essas encrencas que estão instauradas em tudo quanto é canto, as grandes potências contra as pequenas nações, as grandes potências contra as outras grandes potências. Se a gente olha, só vê os noticiários, só vê o que nos colocam ali nesse momento, a gente pode dizer que essa realidade também tem um caos instaurado? Podemos, né? As mãozinhas já subindo. Exatamente. E se disser que o caos, ele nada mais é do que uma pré-organização da ordem. Existe ordem no caos. Ele também tem um princípio de ser, tem um sentido de ser, de existir. Quando a nossa vida entra nesse vórtice alucinado, esse giro aí, esse furacão, esse vulcão, ela tem um sentido para acontecer. Geralmente, está lá na outra ponta o entendimento e o aproveitamento desse sentido. Mas a hora que a gente entra no vórtice, entra na muvuca, entra na doideira, tem uma razão. Tem uma razão que nos leva. E se nos levar, nos faz nos movimentar. Querendo ou não, nós vamos nos movimentar. Quando esse caos instaurado, esse vórtice alucinado envolve as pessoas, as sociedades, as nações, ele também tem um propósito. É o único caminho? Não, poderia ser por outros caminhos, com toda certeza. Mas, se foi tomado esse caminho, tem um propósito. Então, eu me desesperar e eu me entregar nessa realidade não vai ajudar. Vai simplesmente alimentar esse próprio caos. Alimentar essa desordem que lá na frente vai ter um sentido. Mas se eu alimento, eu estendo cada vez mais. Qual o método mais utilizado hoje e utilizado há muito tempo como método de controle, como método de subjugar as pessoas com a autorização, com a anuência de cada um? O medo. O medo é o melhor método de controle que existe para subjugar as pessoas. Então, já que a fórmula dá certo até hoje, e dá muito certo, ela continua sendo usada. E a gente está vendo isso sendo usado sem controle, sem pudor algum. O medo, ele está sendo utilizado de maneira excessiva pelos governos, pelas religiões, pelas sociedades, pelas próprias famílias. O medo gera confronto, e o confronto, ele gera a necessidade de ter alguém ganhando e ter alguém perdendo. E isso distancia cada vez mais as pessoas, distancia a sociedade. E a gente está embarcando nisso. A gente está vendo aí hoje, por exemplo, o que sai noticiário constante, o que sai aí nas redes sociais constantemente, é o acompanhamento daquele objeto Trace Atlas, que toda hora colocam, nossa, vai destruir a Terra, que é isso, que é aquilo. A última notícia que eu vi ali, viraram o James Webb para ela, né, a sonda, e cortaram o sinal. Nem sei se voltou o sinal da NASA, mas a hora que viraram, cortaram o sinal, não deixaram ver o que era. E todo mundo está desesperado. Acho que o Roberto perguntou essa semana, né, Roberto, sobre essa questão, né? Todo mundo desesperado. Ai, meu Deus, vai estar vindo, vai destruir a Terra, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí embarca. Gente, a gente já sabe, naturalmente, não é nem colocar para discutir. Nessa vastidão que é o universo ou os universos, não existe vida inteligente só aqui na Terra.
existe por aí afora. E aqui na Terra a gente nem é tão inteligente assim também, né? Mas não é só aqui que existe a vida inteligente, por aí afora existe. Só que aqueles a quem nós temos que temer, está aqui, junto com a gente. Somos nós mesmos. Nós não somos originários daqui. Se nós estamos aqui, é porque a gente já foi e tomou um pé no traseiro de onde nós viemos. O estrago que nós fizemos aqui, que nós fazemos aqui, é produção nossa. Então, eu não vejo a destruição vindo de fora para dentro, até porque a divina sabedoria, ela não vai deixar as coisas desandarem desse jeito e tudo mais. Então, o que acontece? Nós temos um controle muito maior do que a gente imagina sobre os acontecimentos da sociedade como um todo. E como que nós utilizamos esse controle? Entregando na mão daqueles que não querem que tenhamos consciência quando a gente, por medo, se submete a apoiar a quem não quer realmente que a gente cresça, que a gente modifique, que a gente nos melhore. Quando eu me dou conta que eu tenho participação ativa em todo o fluxo de existência do planeta, eu começo a me responsabilizar um pouquinho mais sobre o que eu penso e o que eu sinto. Porque isso contribui de maneira extremamente ativa na realidade em que a gente vive. Ah, mas eu não tenho o poder de chegar lá e determinar uma lei, isso, aquilo, aquilo outro. Tá, tudo bem, não tenho o poder. Mas eu tenho o poder de influenciar a quem faz isso, de escolher quem faz isso, de me submeter a quem faz isso. De maneira direta, de maneira indireta, mas eu tenho, estou ali, presente. Como que eu estou fazendo isso? Ah, eu preciso de ir participar de um protesto, eu preciso de ir fazer manifestação tal coisa, eu preciso de ir influenciar. Tá bom, isso realmente demonstra insatisfação e é importante. Só que eu estou fazendo algo desse tipo de maneira consciente, sabendo por que eu estou fazendo e tendo conhecimento de mim primeiro. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que apoiar. Eu não sei o que acreditar. Eu não sei o que eu quero para mim e com quem eu quero me relacionar nessas questões externas. Então eu fico à mercê daqueles que querem manter o controle, manter o poder e não querem que eu me conscientize dessa realidade. E a melhor maneira que existe para manter a gente fechado em bolhas é o medo. Ah, eu vou ter medo. Gente, o negócio está lá, está longe, tudo mais. Nós já estamos destruindo a Terra de dentro para fora. Não vai vir ninguém aqui explodir a Terra. Porque existe uma inteligência muito maior cuidando. Chico Xavier falou lá atrás, se nós nos explodíssemos, tínhamos ali uma possibilidade muito grande de causarmos uma hecatombe atômica lá até 2019. Se a gente conseguisse passar aquela barreira sem concordarmos a maioria de nós que esse era o destino, aí essa possibilidade cairia em muito. E hoje eu acredito que nem tenha essa possibilidade da gente fazer isso. A gente nem tem autorização para isso, porque a maior parte da população, por mais que estejamos ainda iludidos à mercê do medo, a gente já tem uma consciência maior de que a gente não quer que isso aconteça. Por que que as grandes nações começam aí essas disputas, essas guerras, tentando um atacar o outro, mas eles estão tendo um baita de um trabalho interno para conter a sua própria população que discorda deles entrarem nessas guerras. Pode pegar as nações aí que estão em guerra, que estão promovendo a guerra no quintal dos outros, mas está tendo que controlar o seu próprio povo internamente porque o povo não concorda. Então as pessoas acordaram, gente. A gente tem uma maior massa que não quer essa destruição, não quer, só que está ainda meio que iludido, meio que com medo e tudo mais, por isso que não tomou a decisão de não, vamos mudar. Só que a maior parte não quer essa realidade.
E isso já foi um passo enorme para nós. E o passo maior ainda se dá quando nós tomamos esta consciência e a gente aplica no nosso dia a dia esse passo, passinho a passinho. Tem um conto que diz que o Buda, né, ele foi fazer uma palestra, foi fazer lá uma conversa no alto de uma montanha. E aí, as pessoas queriam ir vê-lo, compraram lá suas lamparinas, porque seguia a trilha escura e tudo mais, então foram comprando as suas lamparinas ali naquela cidade para poderem seguir, para poderem subir, descer e tudo mais. E todo mundo queria ir vê-lo, ouvi-lo, para poder encontrar um caminho de iluminação, e foram comprando as lamparinas. E tinha uma senhora extremamente humilde, extremamente carente e tudo mais, e conseguiu juntar um dinheiro e comprou ali uma lamparinazinha pequenininha, assim, com fogo bem, bem pequenininha, quase não iluminava nada. E seguiu na trilha com todos. E as pessoas foram passando e vendo, e meio que tirando sarro. Nossa, mas isso aí não ilumina nada, não vai adiantar. E o pessoal com aquelas lamparinas, aquelas chamas altas, querendo se destacar. Não, não, olha, vamos lá, isso, aquela trilha subindo a montanha, sentando lá para ouvir o Buda e tudo, para absorver, para mudar suas vidas. E, em determinado momento, lá ao final de tudo, bateu uma corrente de vento. Uma corrente de vento forte. E aí saiu apagando todas aquelas lamparinas, todas aquelas chamas que chamavam a atenção e tudo mais, e as pessoas lá meio perdidas, e foi se instaurando o caos, Buda tentando acalmar as pessoas. Não, peraí, não é assim. E as pessoas lá ansiosas, com o tempo fechado, porque ali na Índia é um lugar de muitas monções, né? Então dá aquelas tempestades do nada e para do nada. E ali o pessoal já apavorado e já não conseguiam ouvir a voz do sábio, não conseguiam ouvir a voz ali da iluminação por conta das vozes, ninguém sabia quem estava falando o quê, aquele caos instaurado, e aquela senhorinha humilde que conseguiu aquela pequena lamparina que quase não fazia diferença, conseguiu proteger ali essa chama, porque ela era pequenininha, conseguiu proteger com o corpo e manteve essa chama acesa. E aí, o que acontece? O único fogo que tinha aceso naquela escuridão, e o que acontece quando o breu está ali posto na escuridão? Uma pequena chama, ela se destaca. Ela dá para ver ao longe. E essa pequena chama acesa, com essa senhora humilde, começou a acender as demais lamparinas, porque o fogo, ele é uma energia super interessante, que quanto mais ele acende, ele não se desfaz, ele não se enfraquece, ele não perde conforme ele vai acendendo as outras, conforme ele vai espalhando o fogo. É uma energia que tem o mesmo sentido da energia do amor. Quanto mais eu dou, mais eu tenho, porque mais ele está espalhado. E aí essa pequena lamparina, que foi desprezada por conta de ser pequena, foi quem reacendeu todo o fogo, toda a chama da segurança, do conhecimento, da trilha para poderem retornar para casa. As vozes foram se acalmando e a voz do conhecimento, a voz de Buda, voltou a ser ouvida quando aquele pequeno gesto de uma chama de cuidado ficou acesa e pôde reacender todas as demais chamas. Como tem sido a nossa vida? A gente tem mantido essa pequena chama do amor, do cuidado, da conscientização de quem nós somos acesa para acender as demais? A gente consegue trabalhar na nossa vida com essa pequena chama, ou a gente busca só chamas grandes, só aquelas lamparinas que se destacam? Como que eu tenho sido? Como que tem sido o meu papel no mundo?
Por quê? Eu posso me destacar no mundo por ser muito, por ser muitos, a gente pode se destacar por a gente ser muitos, e a gente se destaca por volume, ou a gente também pode se destacar no mundo, nesse mundo que nós vivemos, nessa realidade que nós estamos, apenas sendo muito. Não precisamos de ser muitos, mas o pouquinho que a gente faz, esse pouquinho pode ser muito. Se a gente fizer ele com entrega, com cuidado, com dedicação, com amor. Qualquer coisa que nós estejamos fazendo no nosso dia a dia, se ela for feita por amor, se ela for feita com entrega plena de nós, a gente vai fazer uma grande diferença. Mesmo que seja uma coisinha, mas todo o nosso ser está entregue nessa coisa. A gente consegue fazer uma grande diferença. E aí fica essa reflexão, que é o que a gente quer trabalhar hoje. Como que tem sido o meu papel? Como tem sido a minha atuação? Como que eu tenho lidado com essa dualidade na qual nós vivemos hoje? Porque a gente vive em duas dimensões paralelas constantemente. A Mônica de Medeiros lá e a Margarete Áquila, que elas trazem muito esse conceito de nova terra, né? Elas falam muito dessa bolha de nova terra. E a gente está vivendo essa bolha de nova terra o tempo inteiro. A gente tem as bolhas de nova terra e temos as bolhas de terra cruz. Essa terra cruz, que é a terra da onde nós estamos querendo sair, que é onde predomina esse caos, essa ganância, esse controle, essa subjugação, essa distorção do amor e da realidade, ela coexiste com quem já está vibrando nessas bolhas de nova terra. A gente consegue encontrar essas bolhas dentro de casa, dentro das famílias, aonde alguns estão vibrando numa realidade aonde não faz mais sentido a ganância, a necessidade do ter, a necessidade do poder. Quantas pessoas a gente não consegue se deparar na jornada que eles não vão sair jogando pedra, criticando, metendo pau em quem está ainda nessa ilusão do materialismo, do poder, dessa realidade antiga, alimentada pelo medo, pela subjugação, por eu sou mais, que é o ego, né? Eu sou mais, porque eu preciso me sentir superior e para que eu me sinta superior, o outro tem que ser inferior. A gente já conhece, tenho certeza que se vocês puxarem na mente, e talvez até alguns de nós estejamos conseguindo vivenciar essa realidade, em que essa disputa, essa ganância, essa necessidade de poder, não faz mais sentido. Que a pessoa olha assim, não, tudo bem, você quer viver? Beleza, toca aí. Mas o que me importa é ver o outro bem. Qual caridade eu consigo fazer hoje? E a de hoje tá ótimo. Acabou? Eu acabei, vou para a de amanhã. A de amanhã eu nem lembro o que eu fiz ontem. Quantas pessoas a gente já não se depara que segue a vida leve? Para alguns fala, ih, essa pessoa aí não quer nada, não vai para lugar nenhum. Quando vê, ela está no melhor lugar. Só que para quem está de fora, nessa outra realidade, nesse outro mundo, não consegue compreender e entender essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia que essa pessoa está. Tem um conto que eu acho ele bem interessante, que é assim, os discípulos de um mestre, um filósofo, eles estavam ali conversando, vendo as aulas e tudo, e ele falou, olha, façam o seguinte, agora vocês vão ali para a aldeia e observem as pessoas. O exercício hoje é observar as pessoas, ver o que vocês encontram de curiosidade. Eles foram observando, ficaram lá observando as pessoas, daí eles viram um rapaz vindo com os porcos, tocando ali os porcos, empurrando, pastoreando, né? E tinha um porco que ele estava ali meio debilitado e não conseguia andar direito, e estava meio que atrasando ali o comboio, e ele ia empurrando ali com o cajado, né? Batendo, empurrando o porco. E daí tinha um senhor que ele encostou ali, né? Ele perguntou para o jovem,
eu posso levar esse porco? O jovem olhou assim, meio com cara de, é besta. Tá bom, né? Pode levar, né? Por mim é só um porco. E aquele senhor pegou aquele porco já meio pesado, pôs no ombro e foi com o sacrifício levando, e o porco parou de apanhar. E foi levando. E aí os meninos observando e pensando, mas por que ele está fazendo isso? Porque assim, o rapaz que está tocando, que é o responsável, até tirou sarro. Ah, tá bom, leva aí, problema é seu. Então, não teve gratidão nenhuma. O porco, por sua vez, estava sendo levado, não sabia o que estava acontecendo. Então, o porco também não tinha gratidão nenhuma, não tinha essa consciência da gratidão. E fez. E voltaram. Eles voltaram ali para a escola. E foram perguntar para o mestre: escuta, mestre, a gente viu essa cena e a gente queria entender por que ele fez isso. E o mestre falou: olha, eu imagino que ele, por ser um filósofo, ele buscou fazer o que era correto. Porque o animal estava sofrendo e não era justo para esse animal sofrer. Então ele pegou esse animal e, mesmo não querendo fazer também, ele falou: não, entre fazer o que é justo e deixar acontecer o injusto, como filósofo, eu tenho que fazer o que é justo. Então eu vou pegar e vou fazer o que é correto e vou levar esse porco. Beleza, tranquilo. Se satisfizeram com a explicação do mestre e seguiram. Daí saíram todos juntos. Quando eles estavam passando ali pela aldeia, eles viram aquele senhor e foram até ele. Olha, senhor, nós somos ali estudantes de filosofia e tudo mais. O nosso mestre, ele já nos explicou. Mas a gente viu o senhor fazendo uma coisa hoje, mais cedo, e a gente queria entender também pelo seu ponto de vista, que o senhor pegou aquele porco e levou. Então a gente queria saber por que o senhor ajudou aquele porco. E aí o senhorzinho olhou para eles e falou: gente, que porco? Aquele que o senhor foi, pegou e levou e tal. Ele: me desculpa, meninos, mas eu não estou lembrado disso. Não sei por que eu fiz isso, eu não estou lembrado. Ah, tá bom, obrigado. E foi embora. E daí eles seguiram caminhada com o mestre, e todo mundo quieto. Com certeza os jovens olhando e pensando: esse mestre também é uma besta, né? O velhinho não tem nada de. Não tem sentido porque ele fez isso. E aí, de repente, o mestre caiu na gargalhada, começou a rir, sozinho. E aí, eles curiosos, né, esperando lá ele explicar, perguntaram o que tinha acontecido. Ele falou: olha, aquele senhor, eu interpretei pelo meu ponto de vista. O meu ponto de vista, por um olhar filosófico, a gente faria algo mesmo não querendo fazer, mas porque é correto, para a gente seguir o que é correto. Esse senhor, eu acredito que ele era um sábio. Sendo um sábio, ele já interiorizou o que é correto de se fazer, então ele não fica à mercê de julgamentos, de ponderar, de ficar ali, será que é isso, será que é aquilo? Ele interioriza tão profundamente o que é correto de se fazer, que ele vai, faz, nem percebe que fez e segue a vida, por isso que ele não lembra. Então, eu errei porque eu olhei pelo ponto de vista de um filósofo que vai interpretando a vida, enquanto, na verdade, esse senhor é um sábio. Ele já está vivendo a vida com sabedoria e ele não precisa de explicação. Não precisa de explicar. Ele nem se dá conta de que está fazendo as coisas de forma tão natural e ele vive isso. O quanto que nós conseguimos levar para dentro de nós tudo isso que a gente está estudando, esse grupo, por exemplo, que a gente já está aqui, o que é acho que uns 4 anos que a gente está junto aí, desenvolvendo estudos, se aprofundando nas questões espirituais, nas questões espíritas, nas questões de vida, nas questões filosóficas, nas questões científicas, e a gente tentando cruzar todas essas informações e levar para a nossa vida. O quanto que nós estamos vivendo isso já de forma natural, sem a gente pensar, sem a gente precisar de buscar organizar ou planejar, ou ponderar as ideias. A gente simplesmente está vivendo, está levando a nossa vida nesse sentido, nesse propósito.
Então, é uma reflexão que eu queria trazer para a gente interiorizar e nos autoavaliar nesse processo. O quanto que eu estou aplicando na minha vida, no meu dia a dia, desses conhecimentos até agora, e também para eu conseguir, a partir deles, dessa base estabelecida, a gente dar os próximos passos. Por quê? O conhecimento, ele é fundamental, mas quando a gente faz bom uso dele. Platão, ele nos trouxe assim, uma frase bem interessante, que ele dizia que é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos erradas. Se a gente pensar que o maior passo da sociedade nas questões científicas foi a divisão dos átomos e a organização, o entendimento da organização dos átomos, e quando nós começamos a dividir esses átomos, a gente deu um passo no processo evolutivo de entendimento da realidade do próprio universo. E o que a gente fez com esse conhecimento? Com a capacidade de gerar energia praticamente infinita, ou infinita, praticamente não, energia infinita. O que nós fizemos com isso? Fizemos bombas. Explodimos 2 cidades com as pessoas dentro delas. Já no final da guerra, de uma nação que já faltava só assinar o fim da guerra, já tinham se rendido, já não estavam nem disputando mais. A gente explodiu 2 cidades. Hoje, as ameaças de uma nação pela outra é ameaçando utilizar-se desse poder atômico. Não era melhor que a gente estivesse ainda andando de carroça, para a gente usar desse jeito? Então, como Platão nos trouxe, às vezes a ignorância absoluta é melhor do que o conhecimento nas mãos erradas. Como que a gente está usando os conhecimentos que a gente está adquirindo? Como que nós estamos aplicando na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa forma de ver o mundo e na nossa forma de interagir com o outro? Como que nós estamos olhando para nós e tendo a caridade, o acolhimento, o cuidado que Jesus nos ensinou, que Krishna nos ensinou, que Buda nos ensinou, que tantos outros nos trouxeram, que a irmã Dulce apresentou para nós no dia a dia, na trajetória de vida dela, que Chico Xavier nos explicou com tanta clareza, nos deu tantos caminhos para a gente ter esse cuidado, esse acolhimento com o outro, com mais de 400 livros escritos até sua morte, e hoje, depois que ele morreu, tem mais de 500 livros publicados de produção dele. O quanto que a gente está levando e aplicando isso na prática da nossa vida? Como que a gente está fazendo isso? Então, hoje eu queria aproveitar esse nosso encontro para a gente voltar aí para a nossa trajetória, o nosso dia a dia, levando essas reflexões. Como que a gente está aplicando e usando isso? Com aqueles que são confiados a nós, ou pela inteligência divina, pelos irmãos divinos, ou pela própria vida, da atração que a gente atrai essas pessoas para perto da gente. Porque eu estou vivendo nessa bolha de nova terra, conseguindo estar presente, fazer parte dela, ou eu estou transitando entre essa bolha de nova terra e essas bolhas de terra cruz? Estou transitando entre as duas. Hoje eu estou no céu, amanhã eu estou no inferno. Ou eu estou conseguindo ficar mais tempo nessa bolha de nova terra e estou conseguindo identificar as pessoas que estão nela e me aproximar e atuar junto delas para que daqui a pouco a Terra inteira esteja nessa realidade. Hoje era isso que eu queria trazer para a gente refletir. Ao invés da gente ir para aquelas práticas, não, né? Para aqueles pontos daqueles estudos específicos, eu queria hoje utilizar esse dia para a gente ir para dentro de nós, para a gente pensar qual papel eu estou tendo na vida junto dessa realidade. E aí interiorizar. Vamos interiorizando isso. Beleza, gente? Vamos fazer a nossa prática hoje? Vou fazer ela mais centrada realmente para a gente se acalmar e para a gente se ouvir.
Eu vou colocar aqui a musicazinha para a gente fazer a meditação. Olhar para dentro de nós, sentirmos essa meditação, sentirmos aí essa conexão conosco e deixar vir. Não vou direcionar hoje as energias, o trabalho. Não, hoje a gente vai só se sentir. E daí depois a gente para a gravação e faz uma partilha aqui para quem quiser, o que sentiu, o que destacou. Beleza? Pode ser? Pode ser. Vamos nos colocando aí numa posição confortável. Deixa eu partilhar aqui o vídeo. Vamos nos colocando aí numa posição confortável. Quem conseguir diminuir as luzes, vamos diminuindo as luzes. Tá dando para ouvir a música e ouvir a voz? A música tá muito alta? Como é que tá aí para vocês? Para mim tá bom. Tá bom? A minha, Jana. Perfeito. Então vamos lá. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos inspirando profundamente. Puxando o ar. Soltando. Inspirando vagarosamente, prestando atenção na temperatura do ar entrando, na temperatura do ar saindo. Relaxando o nosso corpo, a nossa mente, relaxando as nossas pernas. Prestando atenção nos nossos quadris, no nosso tronco, relaxando os ombros, relaxando o braço, as mãos, o pescoço. Vamos inspirando mais profundamente e agora soltando bem lentamente. Prestando atenção em nosso corpo profundamente relaxado. Vamos prestando atenção no ar, nesse prana divino que nos preenche. Fazendo a respiração de forma bem cadenciada, bem profunda, soltando de forma bem harmoniosa, bem suave. Sentindo essa paz. E elevando os pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre Maior, aos nossos irmãos divinos, protetores e amparadores de luz, que vão erguendo essas cortinas fluídicas douradas, ao redor de todo o ambiente onde nós estamos, nos envolvendo nessa cortina dourada, nessa régua profunda de sustentação e consciência. Nos vislumbrando agora uma luz violeta que vai descendo do cosmos, vai tocando de nossa cabeça, vai fluindo para dentro de nós. Vamos sentindo uma luz violeta nos preencher, nos inflar, nos permitir sermos uma manifestação de luz, de amor e de bênçãos, que acende, expande
e reconstrói cada corpo de nosso ser. Vamos vislumbrando os nossos corpos mais densos se restabilizando, nosso corpo físico relaxando, se reorganizando. Vamos sentindo o nosso corpo áureo se reorganizando, desfazendo todos os nódulos, até que ele entre em uma harmonia natural e fluida. Vamos sentindo o nosso corpo astral se acendendo e reorganizando, desconectando todas as ligações com o plano inferior, todos os miasmas, formas, pensamentos, sentindo sendo desfeitos, enquanto nós expandimos o nosso brilho, acessando o nosso corpo emocional. Neste momento, harmoniza todas as nossas emoções e sentimentos, desfazendo aquilo que não deva mais fazer parte de nossa jornada. Vamos sentindo esse relaxamento profundo e essa expansão de luz e de amor. Vamos sentindo essas bênçãos que vão nos conectando com o nosso corpo mental e reorganizando todos os pensamentos, lembranças, os pensamentos alimentados por nós que entram em um fluir natural, amoroso, cuidadoso com a existência. Vamos sentindo agora uma conexão profunda com o nosso corpo espiritual. Vamos sentindo a nossa essência divina se manifestar em nossa consciência, nos trazendo relaxamento profundo de nosso ser. Vamos sentindo o nosso corpo relaxando de forma profunda, de forma plena. Vamos deixando todo o nosso corpo físico entrar em união com os nossos corpos mais sutis. E vamos sentindo o relaxamento profundo, como nunca sentimos antes, e nos entregando a esse sentimento pleno, a essa consciência de sermos manifestação do amor, e nos permitindo sermos esta manifestação. Vamos agora ouvindo o nosso interior, ouvindo o nosso ser divino que se manifesta, nos trazendo à tona quem nós somos. Vamos nos ouvindo, vamos nos permitindo ser quem nós sempre desejamos e fomos feitos assim. Agora entramos num estado profundo de comunhão conosco, mantendo a inspiração e soltando, inspirando profundamente, soltando lentamente. Vamos nos ouvindo, vamos nos sentindo,
Vamos nos permitindo vamos agora, suavemente, lentamente, retornando à nossa consciência, retornando para a nossa percepção de quem nós somos, nos acoplando em nossa consciência física, bem suavemente, bem vagarosamente, voltando à nossa percepção de quem nós somos em 2. Vamos vagarosamente soltando nossa consciência. 3. Voltando bem suavemente, vagarosamente, mexendo os dedos das mãos, mexendo os dedos dos pés, mexendo os músculos, bem tranquilamente, retornando à nossa consciência, movimentando o corpo de forma suave, respeitando, nos acolhendo e despertando, abrindo vagarosamente os olhos e retornando à consciência física. Tudo bem. Todos de volta? Jana, Mari, Alê, Ariana, Wendy. Tudo bem, Raíssa. Que bom. Sônia, Márcia tá ali. Roberto voltou também, Jana. A Betânia. Que bom. Estamos de volta, então. Que bom. Bom, gente, eu só vou só registrar essa última parte aqui para ficar no vídeo. Dentro disso que a gente falou, que é um movimento bem interessante que está tendo, a gente vai até participar ali no domingo agora, dentro disso de que mudando a nós mesmos, a gente consegue contribuir e auxiliar nessa mudança da realidade do mundo. A gente já falou antes, nesses processos meditativos, sobre o efeito Maharishi, né? Aquele que foi testado ali nos anos 70, 80, se eu não me engano. Acho que nos anos 80, 90, se eu não me engano. Que é o efeito Maharishi, aqueles meditadores que fizeram uma grande diferença ali na cidade, fizeram o primeiro teste nos Estados Unidos, depois fizeram em algumas cidades lá da Índia também, e a gente tem ali esses dados estatísticos que mostram esse efeito, onde muitas pessoas, um grupo de pessoas gerando uma energia mental, uma energia fluida de vibração, consegue interferir naquelas regiões. Imagina um grupo grande, no mundo inteiro,
fazendo uma meditação, uma vibração coletiva, para poder intervir diariamente nessas mudanças, que é um pouco daquilo que a gente busca fazer no nosso encontro das 22 horas diária aí, que a gente combinou, né, que a gente vem fazendo, a gente não vem colocando lá no grupo, mas individualmente eu tenho conversado com as pessoas e visto que muitas pessoas estão mantendo ali na sua rotina a vibração das 10 horas. Entre 10 e 10 e 10, entre 22, né, 22 e 10 minutos, a gente está entrando todo mundo na mesma vibração para a gente poder vibrar pelo planeta e auxiliar nesse processo. Então, está tendo eu acho que segunda ou terceira edição da Virada Zen em São Paulo, aonde vários pontos, desde sábado passado, estão tendo eventos voltados para reflexão, com palestras, com aplicações de terapias, com meditações, espaços meditativos, levando as pessoas a criarem um fluxo de energia coletiva para interferir na realidade. Domingo agora, a gente vai estar entre 9 e 10 horas entre 9 da manhã e 2 horas da tarde, das 9 às 14, fazendo grupos de meditação aqui no Jardim Lucélia, ali no FÉ. Então, fica aqui o convite para quem estiver em São Paulo, que conseguir encaixar ali na agenda, estar conosco, conforme os grupos, as pessoas forem chegando, a gente vai formando os grupos e fazendo meditações não muito longas, para a gente poder ir dando a oportunidade para todo mundo e também criar uma rotina. Todos esses eventos, eles são na intenção de criar um fluxo de energia para impactar nessa realidade que nós estamos. Então, toda ajuda, ela é sempre muito bem-vinda, todo processo de conscientização, ele faz uma diferença muito grande, principalmente uma coletiva, e essa é bem interessante, porque estão tendo em vários locais de São Paulo, inclusive alguns eventos muito grandes, com os terapeutas muito famosos, a própria Monja Coen está também participando, se eu não me engano, acho que era ontem que ela estava lá no Parque do Ibirapuera, ou foi ontem, ou foi domingo, não sei, né? E assim vai tendo esse fluxo. Olha que interessante, enquanto de um lado a gente vê reclamações, vê aquela ideia de destruição, de estar tudo perdido e tudo mais, de outro lado a gente vê movimentos crescendo de forma assim exponencial, de gente que está buscando viver e ampliar essa bolha de nova terra. Então, não é ao acaso que isso está acontecendo. Tá bom? Então, eu queria só deixar essa parte registrada aqui para finalizar esse trecho, né? Então, muito obrigado aí a todos. Eu vou encerrando a gravação aqui agora, tá bom?